Boa noite. Esse é o quinto encontro do projeto Entre Telas. O Entre Telas é um projeto do programa de pós-graduação em artes visuais da Escola de Comunicação e Artes da USP. E nesse projeto, os doutores recém-formados são entrevistados por doutorandos do programa. E tem a mediação dos professores do programa também. Entre Telas é uma série de encontros quinzenais que acontecem sempre às quartas-feiras, às 7h30 e como a gente está entrando ao vivo no YouTube, o público que estiver assistindo pode fazer pergunta, que é a última parte do nosso programa, é a resposta das perguntas. Nesse quinto encontro, o doutor em artes visuais convidado é o Cauê Maia, autor da tese Cada Caminho é um Risco, o livro de artista como tradução da intervenção poética no espaço público, e ele teve, para fazer essa pesquisa, ele teve orientação da professora Branca Coutinho de Oliveira. A tese do Cauê investiga as interfaces entre o livro de artista e a poesia urbana por meio das experiências poético-editoriais. E quem vai conversar com ele é a artista Cássia Aranha, que atualmente realiza pesquisa de doutorado chamada Cartografia da Violência, onde ela explora as conexões entre os conceitos de lugares da memória e de violência do Estado. A pesquisa tem orientação da professora Dora Longo Bahia. Os trabalhos técnicos do Entre Telas são de Ronaldo Calisto, design gráfico de Felipe Barrocas, produção e concepção dos professores Dora Longo Bahia, Mário Ramiro, Sumaya Matar, juntamente com os doutorandos Cássia Aranha, Felipe Barrocas, Leandro de Oliva Costa Penha, Ronaldo Calisto e eu, Ana Paula Albe, que vou mediar esse encontro. A gente abre a conversa com o Cauê, que vai apresentar brevemente a sua pesquisa, e aí a Cássia começa a conversa, e então a gente abre para a pergunta de todo mundo. Oi, Cauê. Oi, Ana Paula. Boa noite. Boa noite, Cássia. Ronaldo, obrigado. Queria agradecer a oportunidade de falar um pouco da pesquisa aqui e de falar também sobre a pesquisa de uma forma mais ampla, né? Eu estava falando um pouco antes aqui de ir ao ar sobre a questão de como é importante que a gente tenha espaço não só para produzir conteúdo, produzir conhecimento, produzir memória, discutir memória, mas tenha um espaço também para difundir, para alcançar não só as pessoas que estão em momentos anteriores desses processos de pesquisa, como pessoas que ainda podem vir a desenvolver outras pesquisas, né? Então, eu vou falar sobre a minha pesquisa Cada Caminho é um Risco, o livro de artista como tradução da intervenção poética no espaço público. Então, eu vou começar aqui uma apresentação. E então, Cada Caminho é um Risco, livro de artista como tradução da intervenção poética no espaço público. Eu fui orientado pela professora doutora Branca Coutinho, Branca de Oliveira Coutinho, e co-orientado pela professora doutora Sofia Leal Rodrigues, da Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa. Então, eu tive esse trabalho reconhecido pela bolsa de doutorado sanduíche, que é uma das
Espera aí, só um momento que parece que tem alguma coisa. Ela foi contemplada tanto pelo programa de excelência, o ProEx da CAPES, quanto pela bolsa de doutorado sanduíche. Então, eu tive a oportunidade de passar 6 meses em Lisboa e realizar lá uma continuidade de pesquisa em design editorial. E eu dediquei essa pesquisa aos pichadores desconhecidos que tombaram em nome da paixão pelo risco. É uma questão de reconhecer, em lugar daqueles monumentos que homenageiam os soldados desconhecidos, como os pichadores são, de certa maneira, também soldados da poesia, né? Muitos deles morrem em virtude da paixão pela escrita, da paixão por se arriscar e do desejo de deixar marcas na cidade, né? Se inserir nesse espaço. Só um momento que pelo que entendi aqui, ainda não está. Vamos ver se agora vai. Desculpa aqui as questões técnicas. Bom, eu trago aqui Nossa Senhora da Latinha, Trazei à Rua a Poesia, Monumento ao Pichador Desconhecido, que foi um trabalho realizado pelo Coletivo Transverso, do qual eu faço parte, que sou um dos criadores, que começou em 2011 a fazer intervenções no espaço público. E esse monumento, ou o que o Seligman Silva chama de antimonumento, né? Essa tentativa de reverter uma fase de trabalhar com a fase pós-heróica, né? Daquilo que a gente lida com a queda dos mitos, né? A queda dos heróis, e com uma busca por ressignificar o espaço público, ressignificar as memórias coletivas, as memórias sociais, e trazer também para essa discussão a imensa dimensão de dor e de violência, de opressão que permeiam a história do nosso país. Então, vou falar um pouco sobre a pesquisa, essa questão. Então, temos principalmente 3 questões: o livro de artista, a rua, o poema urbano e a tradução. Nesse esquema, caderno, rua, livro, que é um fluxograma com 3 variáveis, né? Cada uma das variáveis se relaciona num caminho de 2 vias.
com cada uma das outras variáveis. Então, tem um tipo de procedimento que é o do caderno para a rua, por exemplo, quando eu registro nos cadernos pequenininhos, esses cadernos de campo, que chama hipominêmata, no texto do Foucault, a escrita de si, que é um tipo de caderno que, por sua dimensão, pode estar comigo sempre em cima da escada, em cima do muro e na rua, enquanto estou realizando outras intervenções. Então, é um trabalho que surge da rua, que surge desse poema urbano realizado no espaço público. Então, tem essa relação do que é depois do caderno, vai para a rua, depois da rua se torna livro, depois do livro volta para o caderno, e volta para a rua, e volta para o livro. Então, é um caminho cíclico, é um caminho retroalimentado, né? Então, os hipominêmatas são esses cadernos que eles têm, nesse texto do Foucault, essa função de registrar os movimentos da alma, né? Então, você escreve nos momentos de tristeza, nos momentos de pandemia, nos momentos de depressão, nos momentos de fascismo, para se lembrar nos momentos de alegria, nos momentos de satisfação, nos momentos de vida, que esses outros momentos tristes e sombrios existem. E, da outra maneira, também, nos momentos perversos da sociedade, da política e do mundo, a gente se lembra que sim, também pode haver espaços de encontro, espaços de poesia, espaços de criação na vida, né? Então, o caderno ele tem essa função de temperança. Ele é como aquele anel de uma fábula que diz tudo passa, né? Então, quando você está feliz, você lembra que tudo passa, e quando você está triste, você também deve se lembrar que tudo passa, que nada é permanente, que só a impermanência é constante, né? Então, o Ulisses Carrion, ele tem essa expressão, o livro de artista, mais do que uma poética artística, é uma estratégia cultural. Então, o livro de artista, ele não é como nenhuma expressão artística, ou nenhuma expressão acadêmica, ou nenhuma expressão política, ela é isenta, ou ela é neutra, né? Ele tem um objetivo, ele pretende permear certos espaços, certos campos, né? Então, a escolha do livro de artista como tradução dessa intervenção urbana com a qual eu já trabalhava em diferentes técnicas, como stencil, lambi-lambi, projeção, performance, monumento, pichação e outras, eu encontrei no livro de artista um caminho para traduzir isso por conta da intermedialidade, da interdisciplinaridade, da transversalidade de ambas as linguagens, né, ambos esses suportes, porque o livro de artista ele tem em si essa característica intermediática, ele pode cooptar e se apropriar de técnicas e de recursos que não são só editoriais, ele se apropria de recursos das artes plásticas, da escultura, das mais diferentes formas de comunicação, né? Então, uma das coisas que ele tem é, por exemplo, ou a característica de se fingir outra coisa ou de desejar ser outra coisa, né? Essa daqui, a tese, ela é uma tese que ela é encadernada à mão, no formato da autopublicação. Ela tem uma pesquisa no caminho
diferentes formatos, diferentes recursos, diferentes materiais que trazem dentro de si essa busca por uma experimentação estética e por uma experimentação também formal, né? Aqui, esses são slides que eu utilizo na Bazuca Poética, que é esse projetor analógico que eu criei, que utilizo com o coletivo Transverso para realizar intervenções luminosas a partir de uma projeção analógica, analógica no espaço público de poemas autorais, né? Um dos motivos, então, pelo qual justificar essa busca de traduzir para o livro de artista a intervenção urbana é essa pesquisa em múltiplas frentes, né? Eu fui percebendo, inicialmente meu projeto inicial era realizar um livro de artista, e quando eu fiz o primeiro eu fui pesquisando e com o desejo de realizar novas experiências. Então, o que era um virou uma série, e cada um dos próximos que eu fazia me dava novos caminhos e novas sugestões e novas ideias sobre o que deveria ser esse livro de artista, afinal, que representasse, que traduzisse, que trouxesse as múltiplas características da intervenção urbana. E com esse processo eu fui percebendo que eu, ao fazer a intervenção urbana, que inicialmente era um fim em si mesma, eu não tinha aquela reflexão sobre quais são as características da intervenção urbana. Então, uma das características, por exemplo, era a efemeridade. Eu considerava, não, aquele lugar comum, a intervenção urbana é efêmera, né? Porque amanhã vem alguém, arranca o lambe-lambe, pinta por cima do seu stencil, apaga o seu grafite, ou a projeção, que dura ainda menos, né? Se não pelo registro ou pela fotografia. E, então, era uma busca de traduzir essa experiência da intervenção urbana para um suporte mais duradouro, para um suporte que pudesse contar, narrar, trazer esse caminho pessoal e também coletivo que eu realizei, compartilhar isso com outras pessoas e trazer um olhar também acadêmico, também traduzir para a linguagem acadêmica. Então, esse livro de artista que eu propus, ele tinha esse intuito, esse objetivo do que fala Bourdieu aqui. Um livro muda pelo fato de que ele não muda quando o mundo muda. Então, o objetivo desse livro, tese, livro de artista, era inicialmente permanecer, enquanto o que eu fiz na rua, coletivamente, com uma série de parceiros, eventualmente podia deixar de existir. E uma das coisas que eu percebi nesse caso foi reverter algumas das minhas certezas iniciais ou das minhas convicções iniciais, uma delas, por exemplo, essa questão da efemeridade que eu discuto na tese, que é, assim, a intervenção urbana, ela pode ser considerada efêmera quando você analisa ela individualmente, quando você considera aquele lambe-lambe, aquele grafite, aquilo pode ser efêmero, mas a intervenção urbana, não só ela vem das cavernas, das paredes das cavernas, que foram talvez o primeiro suporte de cultura, de arte, de expressão humana, artística, ela perpassa toda a história da humanidade, trazendo as tecnologias, as formas de comunicação, as línguas, os anseios, os preconceitos, as violências. Então, a intervenção urbana ela é permanente, porque diariamente ela se renova, ela vira novamente outra coisa. Então,
nas vésperas de uma eleição, as paredes estão falando sobre o que aquela eleição vai ser. No dia seguinte, ela vai estar dizendo sobre o que essa eleição representou, o seu resultado. No dia de um assassinato de um homem negro, as paredes, as vitrines, as vidraças vão refletir os anseios, as forças políticas em disputa nesse dia. Então, as paredes, a superfície, a pele da cidade, ela oferece uma forma tátil de viver o espaço público, que é uma forma que não é apenas pacífica ou de contemplação, ela não é inerte, ela é transformadora. Então, a pessoa que ela intervém na cidade, ela se insere no espaço público e ela influi sobre os usos do espaço público. Então, ela transforma também as maneiras como a gente se relaciona com o espaço, né? E no meu trabalho eu procuro sempre suscitar formas que sejam mais pacíficas e mais democráticas e mais harmoniosas de conviver, né? Como a poesia que traz uma alusão à possibilidade do novo, né? De encontrar alteridade, de se relacionar com pessoas que você não conhece na rua. Então, aqui a estrutura da tese, ela fala sobre a primeira parte da tese, que são essa parte em branco dos papéis offset brancos aqui, elas são uma espécie de catálogo de exposição. Então, elas são um registro das técnicas, do formato, do ano e as experiências editoriais que eu realizei no âmbito da tese, né? Então, esse daqui é o primeiro espaço que traz também os zines, que são outra forma de... Diga. Cabeça. Levanta mais um pouquinho para a gente ver. Ah, sim. Obrigada. E daí, aqui, então, são vários dos livros que eu produzi dessa série. Eu vou falar um pouco, eu estou passando rápido porque eu vou falar um pouco deles aqui na exposição. Eu estou falando agora sobre a tese em si, né? E aí, no meio da tese, em papel jornal, eu fiz esse manual da Bazuca Poética, que é uma espécie de intrusa aqui. No meio da tese, eu coloquei um manual técnico para você que quer construir a sua bazuca poética. Essa bazuca poética, o tutorial para construção também está na página do Coletivo Transverso no YouTube. Só procurar lá Bazuca Poética, Coletivo Transverso no YouTube, você tem como construir a sua própria bazuca poética, que tem aqui, ensina passo a passo como fazer. É um tipo de ferramenta que eu criei a partir da bricolagem de diversos materiais encontrados em papelaria, em loja de ferragem, em loja de eletrônicos e em outras lojas, tipo, materiais como uma lupa, uma lanterna e uma ferragem você constrói. Esses daqui são os slides que eu utilizo para projetar na rua. E eu vou mostrar aqui alguns exemplos depois do que são essas projeções. Na terceira parte, aqui em papel reciclado, que oferece uma leitura mais agradável aos olhos e tal, é a parte da teoria, né? A parte das minhas referências, que são esses vetores da tradução, o memorial descritivo das publicações de artista, o erro enquanto método, que é essa reflexão sobre esse trabalho na rua,
esse autoral é tudo que você não sabe de quem roubou, que é a minha experiência com o plágio, com as pessoas que se apropriaram, as pessoas não, as empresas que se apropriaram e venderam os produtos com poemas do Transverso e meus. E, por último, O Povo e o Poema, que é uma sessão de crônicas, que tem mais uma relação com um, entre um memorial etnográfico e uma descrição literária dos encontros e das principais experiências da rua, né? Esse é um livro, esse é o livro, essa é a tese, foram feitos, eu costurei com a Carlota Novaes, minha mãe, que me auxiliou no processo de costura e de encadernação, de fabricação desses 11 exemplares, com o stencil que eu cortei à mão e a capa, e ele... Então, essa foi a tese de... Eu vou aqui iniciar um vídeo curtinho sobre que mostra a exposição no Maria Antônia, no Centro Universitário Maria Antônia, da USP, ali no bairro da Consolação, no centro da cidade, que foi onde foi realizada a exposição e também a defesa da tese, e que eu expus ali os livros de artista produzidos, né? São experiências que buscam atingir, alcançar, dar conta de diferentes características da intervenção urbana, como a como a materialidade, como as camadas, como o peraí que alguma coisa falhou aqui, desculpa. E o próprio risco, né? A... Vixe, caiu aqui. Só um momento que eu vou ter que abrir de novo aqui. Então, nessa exposição, eu pude deixar lá como um outro, uma outra instância que se relaciona o livro de artista, que é a agora peço desculpa aí pelo... Será que vai? Acho que foi. Então,
aqui, vou passar aqui para a questão da Bazuca Poética, o manual de construção, que traz não apenas o passo a passo para você criar a sua própria Bazuca Poética, mas também sugestões de uso com exemplos, né, com registro de como eu utilizei isso no espaço público e algumas das repercussões, dos desdobramentos, de como isso também pode ser uma intervenção midiática a partir do registro fotográfico da intervenção, como nos casos em que, no encerramento da mesa da Flip a mesa de encerramento da Flip de 2016, quando eu projetei com o Coletivo Transverso sobre o painel ali, aquilo gerou uma foto que foi publicada na Folha de São Paulo, então é um instrumento poético que se relaciona com a poesia de guerrilha e que se relaciona com com o tempo, né? É um instrumento do tempo, porque ele depende muito do ritmo, do momento em que você está fazendo aquilo para ele dar certo, né? Então, a tese também está disponível para ser baixada, você pode ler a tese, e eu, de novo, agradecer essa oportunidade do Entre Telas, de poder conversar aqui, porque justamente tem na epígrafe da minha tese do Sérgio Sampaio, eu coloquei aquele trecho da música dele, um livro de poesia na gaveta, não adianta nada, lugar de poesia é na calçada. Essa frase, para mim, ela vem para reforçar a dimensão política da poesia, né? A dimensão da ideia de que a poesia serve na medida em que ela encontra outra pessoa. Então, ela funciona na medida em que ela é lida. E, por isso, essa opção pela intervenção urbana. E, por isso, a importância de divulgar as pesquisas que a gente realiza, sobretudo no momento em que a pesquisa acadêmica é tão desvalorizada, é tão atacada e sabotada pelo próprio governo, seja na instância federal, com um desmantelamento da CAPES, seja na dimensão estadual de São Paulo, com uma tentativa de solapar a FAPESP e outras instituições de incentivo e de apoio à pesquisa, que são tão fundamentais para que a gente possa produzir conhecimento, produzir memória, discutir representatividade, trazer questões que a gente não vai conseguir refletir e desenvolver um trabalho sistemático durante 4 anos, no caso do doutorado, ou 2 anos, no caso do mestrado, ou quanto tempo que seja, mas como é fundamental que você possa ter um incentivo para realizar esse tipo de pesquisa, né? Parar, investir, refletir, pesquisar, procurar referências e entregar de volta para a sociedade, que eu acho que é isso também que a gente está fazendo aqui nesse momento, né? Tipo, publicizar o resultado, trazer de volta, tornar esse conhecimento não uma coisa que você guarda na gaveta, mas algo que tem impacto na vida das pessoas, que encontra o seu público, né? E então
o livro de artista possui uma natureza híbrida e mutante, localizando-se muitas vezes na intersecção entre diferentes mídias. Impressa, escrita, fotografia, design gráfico, entre outras coisas, convivem num espaço no qual não cabem definições fechadas. Essa aqui é da Maria do Carmo de Freitas Veneroso, Palavras e Imagens em Livros de Artista. Então, uma das questões que são importantes, por exemplo, da projeção, é essa função de medidor do fascismo relativo do ar, né? Você pode perceber quando as cidades são... quando existe um ar de democracia, um ar de paz e quando não há gente passando fome, quando não tem gente sendo morta pela cor da sua pele ou pela sua orientação ou identidade sexual ou essas... A rua se torna permeada de dizeres sobre amor, sobre existência, sobre o tempo, sobre as questões mais variadas, se tornando um jogo que convida os outros a também jogar. Enquanto que quando, infelizmente, não é isso que acontece, a gente termina sendo tomado pela urgência dos temas do momento e sendo muitas vezes reativo e também tendo ou não uma reação violenta à própria intervenção no espaço público. Eu me lembro que a partir do golpe parlamentar e também jurídico de 2016, a gente que trabalha com a rua percebeu um recrudescimento da reação violenta da polícia e de outras, da própria propriedade privada e uma ascensão do fascismo. E isso se demonstra também na forma como a poesia urbana se é percebida e é recebida no espaço público, né? Então, eu vou ler aqui rapidamente. A transposição entre suportes instaura novas interfaces, implicando em uma seleção baseada em hierarquias eletivas, promovendo novas criações poéticas limitadas pelas condições materiais e semióticas de cada suporte. Eu acho que, para quebrar isso aqui que eu escrevi numa outra linguagem para uma linguagem mais simples, quando você traduz a intervenção poética para o livro de artista, você tem que escolher o que você vai traduzir, você tem que priorizar algumas questões. Então, a tradução é um gesto interpretativo que necessariamente privilegia um aspecto em detrimento de muitos outros possíveis. Você escolhe, então, o que você vai traduzir e o que você vai procurar traduzir. E na medida que você escolhe, você também vai percebendo o próprio material daquilo que você está tratando. Então, é o que eu disse, é uma pesquisa que ela aponta para dois vetores, no mínimo, né? Para o livro de artista e para a intervenção urbana. Eu vou percebendo o que as duas linguagens têm em comum, o que os dois suportes têm em comum e o que eles têm de incompatível, o que é impossível de traduzir. Uma das coisas, por exemplo, que é impossível de traduzir é a escala da urbanidade, tipo o tamanho da escala. Mas a polifonia, por exemplo, a quantidade de vozes presentes no espaço público, existem meios de tentar traduzir isso, de aproximar isso. Por exemplo, quando você produz coletivamente um trabalho, ou com o livro de parede que eu fiz coletivamente com a Casa da Lapa, o Júlio Deutscher e o Palestinos e a Laura Guimarães e tantas outras pessoas que passaram ali por esse coletivo da Casa da Lapa, que
que deixaram suas marcas na parede e que ali coletivamente a gente produziu um outro livro a partir desse retirar, desse escavamento, desse processo arqueológico, né, de retirar camadas da parede para fazer um novo livro que demonstrasse a passagem do tempo, as intempéries, o envelhecimento dos materiais, como é próprio da intervenção urbana e que é uma das características que eu, nas minhas tentativas anteriores de traduzir o livro de artista, não tinha realizado. Então, oi. Desculpa interromper. A gente está chegando perto dos 40 minutos. Sim. Só para você decidir, se você quiser falar mais um pouco, finalizar a sua Tá. apresentação. Eu vou ainda. Deixa eu. Não. Eu vou passar mais rapidamente aqui, fazer um batidão até o fim, mas daí. E daí a gente volta, e daí se vocês tiverem alguma questão sobre algum dos temas, aí eu retorno, pode ser? Então, aqui é um diagrama que fala sobre a relação de livro-objeto, livro de artista ou apenas livro. Aqui é um livro-objeto, porque ele foge do formato livro, do códice, do encadernamento e se torna mais uma escultura que alude ao livro por um meio escultórico. Aqui, A Porta da Rua é um outro livro que também estava na exposição lá do Maria Antônia, que é um livro que reflete o risco também, porque são placas roubadas da rua, objetos encontrados na rua que compõem a parte externa dessa porta da rua, que também remete à polifonia, porque são vozes que não são todas a minha voz, e dentro dessa porta, que também é um objeto escultórico, embora ele remeta ao processo de abertura do livro, ele também remete à rua, com a sinalização de trânsito e com as coisas que são próprias da rua. Algumas das características não verbais, que é isso que o livro de artista traz, né? As características não verbais, porque se fosse apenas uma descrição, seria apenas um livro. O que o livro de artista traz é essa característica que não pode ser traduzida em palavras, né? O que é tátil, o que é polifônico, o que é espontâneo, o que é palimpsesto, que é essa construção em camadas. Eu acho que eu vou encerrar nessa próxima sessão aqui e depois eu retorno. A palavra concretista, a palavra da poesia concreta, ela é percebida em 3 dimensões. Essa dimensão gráfico-espacial, essa dimensão acústico-oral, essa dimensão conteudística. Então seria aquilo, o som, a sonoridade, a escrita, a grafia, o desenho da escrita e o conteúdo, o sentido, o significado, né? Eu concluí, a partir dessa pesquisa, que a poesia urbana ela tem uma 4ª dimensão, que é essa dimensão geopolítica. O poema muda o sentido do caminho, o sentido muda o sentido do poema, o sentido muda, o caminho muda o sentido do poema, o poema muda o sentido do caminho. Então, eu sempre uso esse exemplo, a palavra liberdade escrita na frente de um cemitério, na frente de uma escola, ou na frente de um presídio, vai ter acepções muito distintas, que estão conectadas com os usos sociais daqueles espaços. Isso não se dá num livro em si. Você pode ler um livro aqui ou um livro na China, e esse livro vai ter uma relação íntima com você, que vai se relacionar com o seu tempo e com a sua relação com aquele espaço, mas não da palavra transformando o próprio uso do espaço, como é o caso de outros poemas que, quando surgem numa parede, instauram um espaço de poesia. Então, no livro Como na Cidade, descobrimos essa dupla faculdade
de se deixar guiar e de poder retroceder sobre os próprios passos. Legal. Eu acho que vocês podem intervir, podemos abrir para conversa. Eu acho que eu queria deixar aberto aqui a apresentação, porque daí eu posso voltar para uma outra questão a partir da nossa conversa. Eu acho que você tem bastante material, né? E talvez com a participação da Cássia a gente consiga até continuar vendo o material que você tem. Uhum. Sim. Então, Cauê, eu queria começar agradecendo por você ter aceitado o convite. Peço desculpas pela semana passada, aquele apagão que teve, que a gente também não esperava, mas a gente resistiu e né, nós estamos aqui hoje. E, bom, lendo a sua tese, assim, eu vi vários pontos de convergência com a minha pesquisa, que é a cartografia da violência, né, orientada pela professora Dora Longo Bahia. E esses pontos de convergência, assim, além da... eu também faço, né, bastante intervenção urbana, a rua também é um espaço que eu acabo ocupando, né, para desenvolver esses projetos artísticos, seja pela performance, lambe-lambe, só que no meu caso específico eu acabo trabalhando com duas camadas, né, então eu trabalho com uma camada que é matérica, física, presencial, mas eu trabalho também com uma outra camada que é uma camada virtual, então eu acabo criando essas interferências nessas duas camadas, que somadas elas criam uma experiência em realidade mista. Sim. Com isso eu acabo usando também umas tecnologias, realidade virtual, realidade aumentada e a cibercartografia. Tudo isso eu falei, essas tecnologias todas, mas assim, o que acaba sendo o ponto principal de pesquisa é a violência do Estado, né? Lugares de memória associados à violência do Estado. E quando a gente pensa em violência do Estado, a gente já lembra do período da ditadura, né? Um período que de fato o Brasil passou por uma violência que transbordou, assim, mas que é uma violência que não se esgotou na ditadura, que essa é a grande questão, é uma violência que reverbera até nos dias de hoje, seja com a violência policial ou até com a violência simbólica, né, com o discurso de ódio, por exemplo, do Bolsonaro, o racismo, a homofobia, que também não deixa de ser uma grande violência que parte também desses elementos simbólicos, né. E então, assim, o que eu queria comentar num primeiro momento, assim, que não é nenhuma questão, é mais um comentário, que é sobre o efêmero, né? Eu achei interessante que você fala que você utiliza o livro de artista porque, de alguma maneira, ele é menos efêmero do que uma intervenção urbana, ao mesmo tempo que a gente sabe que hoje existem também pinturas rupestres que sobreviveram aí a anos, né? Só que eu acabei lembrando, né, em 1933, daquela grande fogueira que os nazistas fizeram com os livros, né? Sim. Então, lembrei desse episódio, lembrei também do incêndio no Museu Nacional e acabei lembrando também da Cinemateca, que não dá para a gente não citar que a Cinemateca está fechada, com um acervo importantíssimo de memória aí do cinema nacional e pode incendiar a qualquer momento, né? Então, inclusive já houve incêndio no galpão da Cinemateca, né? Exatamente. Não naquele prédio principal, mas num galpão onde se perdeu também muitos originais ali. Exatamente. Então, assim, o meu comentário, que não é nenhuma questão, é se o caráter efêmero, se tudo pode ser efêmero se a gente não tem o desejo de preservar, né? Então, o livro, ele acaba se tornando efêmero também, se não existe esse desejo de preservação. Ele pode virar uma fogueira, inclusive, né? Claro. Exato. Não, então, e daí nesse caminho, né, que eu acho que esse caminho que eu acabo falando aqui com você, ele se aproxima muito da arte política, né,
E tem um trabalho seu que me chamou muito a atenção, que é o Bazuca Poética, né? E eu acho genial esse trabalho. Eu acho que é um trabalho que tem uma potência muito grande, exatamente porque você compartilha, né, esse manual e é algo que pode ser usado por várias pessoas. Eu acho muito interessante, e acho interessante o nome que você dá, né? Você chama bazuca, que bazuca é um nome de uma arma, um artefato de guerra, né? Uhum. E daí eu queria que você falasse, isso já como questão, um pouco dessa relação que você estabelece entre arte e guerrilha, não só no Bazuca Poética, mas em outros trabalhos também. Por exemplo, que você não citou, mas eu achei bem interessante, que é o terrorismo poético, o jardinagem de guerrilha, que são trabalhos que eu acho que caminham na mesma linha do Bazuca, e eu queria que você falasse desses trabalhos e dessa relação que você cria entre arte e guerrilha também. Sim. Inclusive, eu acho que é isso que você levantou, né? Tipo, nada está a salvo do esquecimento. A tendência natural é o esquecimento, né? A gente tem que... Eu tenho uma comparação que é lembrar é como manter uma coisa pesada suspensa no ar com a sua mão. Você levanta aquilo, enquanto você lembra, você tem aquilo suspenso, mas a gravidade tende a deixar aquilo cair em algum momento, e você não vai viver para sempre. Então, você teria que passar essa memória para outra pessoa, que vai transformar essa coisa e segurar enquanto ela própria estiver viva. A gente tem a memória social. E essa ideia da efemeridade da intervenção urbana, eu justamente combato essa ideia de que a intervenção urbana seja efêmera nessas duas frontes. Em primeiro lugar, tem a Pompeia preservada debaixo do vulcão, tem as intervenções rupestres, tem poemas que estão nas paredes de cavernas esculpidas e escritas há milhares de anos. Então não é tão efêmero assim. Por outro lado, tem essa questão, livros que foram incendiados, né? Tem outro livro do Humberto Eco, que é o Não Conte com o Fim do Livro, que é um livro incrível, que fala justamente sobre essa questão. Enquanto a gente tem HDs, disquetes, disco laser, disquete 3/4 ou não sei quanto, completamente obsoletos e esquecidos, e que a gente não consegue encontrar um lugar para aquilo, para ler aquilo, acessar aquela memória. A gente tem livros de 500 anos, de 1000 anos, que você ainda existem. Mas eu acho que são apostas, né? São apostas em frentes diferentes. Então, o incêndio de um museu, o incêndio do Museu da Língua Portuguesa, o incêndio do Museu Nacional no Rio de Janeiro, todas essas queimas de arquivo e de memória, eles também se relacionam, também geram novas memórias e geram novas formas e novos trabalhos e novas questões sobre o que é a memória, né? Então, o livro não garante que aquilo vai ser lembrado, mas é um caminho a mais, talvez. Eu acredito, por exemplo, o clique para mim que deu nessa relação da memória com a intervenção urbana foi quando eu vi um poema meu escrito na mão de outra pessoa na rua. Então, eu escrevi De Flores aos Vivos num lambe, colei ali no cemitério da Doutora Arnaldo, e anos depois aquilo já tinha sido apagado, tipo, aquele mural ali, e surgiu em outro lugar aquilo escrito. Então, a poesia ela não é efêmera porque ela se renova, ela se multiplica, e ela também é apropriada, e ela também entra. Seria como dizer que o ditado popular é efêmero, porque você fala e ele desaparece, mas o ditado popular ele permanece porque ele é repetido. A intervenção urbana, eu acredito que está nessa associação. Sobre a questão da guerrilha, como você falou, a questão
da jardinagem de guerrilha, por exemplo, é uma das questões muito interessantes, que eu gosto muito de fazer esse trabalho. O plantio de vasos, de tipo abertura de jardins piratas em locais onde não existiam antes, onde inicialmente não era permitido, né? Não era designado para tanto, mas ao mesmo tempo também não era proibido. E a relação com a polícia nesses casos é sempre também interessante, porque minha primeira reação quando a polícia interpela num desses momentos é falar, mas por que eu não posso? Quando o cara fala assim, olha, pode parar. Mas por quê? Não, porque não pode. Mas por que não pode? Porque é proibido. Mas onde está que é proibido? Eu estou plantando uma caixa d'água no meio de uma rotatória. Por que isso seria proibido? Né? E daí ele fica sem reação, sem resposta, porque ele ligando para a central falando, olha, esse cara tá plantando uma caixa d'água aqui, tipo, o que a gente faz? Aí a central lá procurando um ponto para enquadrar aquela criminalidade de plantar dentro de uma caixa d'água e simplesmente não conseguindo encontrar, né? Então, isso gera um tipo de reação que é ao mesmo tempo cômica, porque você vê a polícia que está super preparada para te dar porrada, ela não está preparada para te dizer por que você não pode plantar um vaso de flores no meio de uma rotatória. Um vaso, tudo bem, é um vaso de 1.000 litros. Eu estou procurando aqui o slide para colocar. Mas, desculpa, posso só completar? Pode, diga, vai. Não, é que nessa linha que você está falando, eu lembrei também que você até cita na sua tese, né? Do que aconteceu em 2017, que assim que o Dória assumiu a prefeitura, que ele quis fazer aquele projeto Cidade Limpa e que ele sai pintando de cinza os grafites da Avenida 23 de Maio, né? Sim. E é outra coisa que também, inclusive, ele foi multado, né? A prefeitura recebeu uma multa por destruir patrimônio cultural, né? Então, e por autopromoção, o uso do erário público para autopromoção do então candidato a governador. Então a questão é, essa reação, por exemplo, dos policiais, que eles dizem para você que não pode, essa intervenção, por exemplo, do Dória, né, de associar uma pintura cinza numa parede com uma imagem de limpeza e higienização, né, social da cidade. Você acha que isso é um despreparo, é uma falta de conhecimento dos governantes do que seja uma intervenção artística em espaço público, ou é repressão, autoritarismo, porque, de fato, quem perdeu foi, além da sociedade em geral, a prefeitura teve que pagar uma multa altíssima. Então, mas, enfim, ele deixou a prefeitura, né? Então não saiu do bolso dele, para ele tanto faz, valeu a pena porque ele se elegeu governador e era isso que ele queria e ele não estava interessado nem nas contas públicas e nem no que quer que seja. Então, nesse sentido, eu acho que é muito mais... Uma coisa que eu digo também na tese é que a parede branca ela não é ausência de discurso, né? A parede branca ela traz uma mensagem. A parede branca ela traz um discurso sobre o que é a cidade, o que é o espaço público, e o que é a ordem, o que é a limpeza, o que deve ser o uso coletivo do espaço público. Então, isso está associado com a nossa imagem cultural, social, presente daquilo que é beleza, do que é
liberdade, do que é liberdade de expressão. Sim. Então, quando eles cobrem expressões espontâneas no espaço público, eu não acredito que é despreparo. Eu acho que isso vai na linha da questão da polícia que mata negros e pobres e é absolutamente truculenta e violenta com usuários de crack na Cracolândia, por exemplo, e quando mata, fala-se em despreparo. Eu acho que é muito pelo contrário, elas são preparadas para isso, né? É uma questão que está na gênese da polícia militar como uma continuação da polícia que buscava procurar escravos fugidos na colônia, e isso nunca foi despreparo, isso sempre foi feito para isso. Então, quando o Dória ele assume essa política e toma o cinza como a cor dele, ele está fazendo publicidade, ele está fazendo os maiores murais de grafite cinza da América Latina, ele está ele está fazendo intervenções sobre intervenções e adicionando uma nova camada, marcando o próprio nome dele, em vez de rabiscar, ou de escrever, ou de fazer uma tag, ou de fazer um bombe, ou de fazer uma pichação escrito Dória, ele está fazendo um cinza escrito Dória. Então, foi uma jogada de marketing, ele usou essa campanha e teve que pagar multas e tal, por conta de se autopromover usando dinheiro público e dizendo que ele estava cuidando da zeladoria. E então, a gente vê pessoas morando na rua, pessoas sem casa, pessoas sem direito à educação, sem direito à alimentação, sem direito à segurança, e a prioridade do cara é ir apagar mural de grafite, gastar tinta e se fantasiar de gari para fazer publicidade de si próprio. Isso é muito claro que e deixando na mão um cara que nem o Bruno Covas aí, que veio de gaiato na história. Então, quando a pessoa entra nessa defesa do cinza, ela está, sim, assumindo o discurso, o cinza não é neutro, o branco não é neutro, né? São todas coisas que dizem sobre o que é e o que deve ser a rua e o espaço público. Então, nesse sentido, traz uma camada de memória a mais. Uma das coisas que eu digo também sobre a questão da memória e da relação da memória com a intervenção urbana é que a nova intervenção urbana, em geral, ela adiciona uma nova camada, mesmo quando ela vai suprimir a anterior. Então, quando você pinta de branco, aquele grafite, aquele lambe-lambe, aquela pichação, ela continua lá numa camada anterior, que você, com o processo de arqueologia, de escavação ali, você consegue ter acesso aos dizeres anteriores, né? Então, isso na relação com tem um exemplo que eu acho que é interessante sobre também uma relação direta da arte política. E uma das intervenções que demorou mais tempo para ser planejada foi essa da Ponte Bezerra da Silva, que lá em Brasília existe a Ponte Costa e Silva, né? A gente pesquisou durante 6 meses o tamanho, a fonte, o desenho, a composição, a diagramação dessa placa para fazer uma intervenção site-specific e transformar o nome, rebatizar a ponte de Costa e Silva para Bezerra da Silva. Então era para ser uma intervenção mais sutil possível, mantendo o máximo possível da linguagem original da placa, para que ela passasse despercebida. A nosso plano era, a gente apostava que ninguém ia perceber e por isso a intervenção ia durar. Acontece que a foto lá viralizou e acabou que veio parar no jornal, então foi uma intervenção também midiática, porque ela foi publicada no G1,
E eu disse, quando eles me perguntaram, como ela foi pensada para não danificar o espaço público, porque é aquilo que eles usam para proibir. Então, quando você está fazendo uma projeção, eles vêm e falam para você, você não pode. Por que eu não posso projetar? Entendeu? Porque a palavra ali está incomodando, porque eu estou falando sobre a ditadura, e daí eu já ouvi esse discurso também. Mas não está danificando, não está estragando, então não pode proibir. Então, essa intervenção foi feita com a fixação de um cartaz pequeno ali sobre a placa, de forma a não danificar, de forma que quando a pessoa fosse lá, ela ia atirar e acabou a intervenção. Eu disse para a repórter, nós queríamos homenagear alguém mais importante para a história e para a cultura brasileira do que o ditador militar que instituiu o AI-5. Queríamos trazer uma luz para esse local, porque as pessoas passam diariamente e não notam. Isso claramente é uma ênfase na parte positiva, né, da importância, porque o Costa e Silva foi muito importante para a cultura e para a história brasileira, porque devastou e instituiu o maior retrocesso dos direitos civis e políticos do Brasil até então, né? Quer dizer, depois da escravidão, depois do nosso Brasil colônia. Inclusive Então, o elevado Costa e Silva mudou de nome, né? Agora elevado João Goulart, também nesse sentido, né? Exato. Aí aconteceu que teve um projeto aprovado na Câmara, na Assembleia Legislativa lá de Brasília, que mudou o nome para Ernestino Guimarães, que foi um aluno da UNB que foi perseguido e desaparecido, assassinado pela ditadura sob a tutela do AI-5, né, sob o Costa e Silva. E acontece que, assim que o Bolsonaro ganhou a eleição, essa ponte voltou a se chamar Costa e Silva. Hoje ela chama Costa e Silva novamente, porque ela voltou a refletir o momento atual de fascismo imperante, em que o nosso presidente é um defensor ávido da ditadura e da tortura e de toda possibilidade de interdição de direitos que não sejam os dele, né? Então, quando essa ponte foi renomeada, uma das coisas que eu disse, que eu continuo acreditando, é que o meu objetivo, e quando penso em intervenções que se relacionem com a memória dessa maneira, não é eliminar a memória do Costa e Silva. Eu não quero que a gente esqueça, porque o primeiro caminho para a gente repetir um desastre é a gente fingir que ele não existiu, né? Então, quando aquilo também não é problematizado, isso se torna uma questão, uma não questão. E daí eu acho que isso é problema. Então, em algum lugar, eu acho que, sei lá, trocar para João Goulart todas as placas, tirar todas as placas de torturadores, tirar todas as placas demolir todos os monumentos de bandeirantes, acabar com todas as reverências aos estupradores genocidas que existiram e que existem no nosso país, na nossa história. Eu acho que essa não é a solução, mas eu acho que em alguma medida, se existe um uso para ter um Borba-Gato de 15 metros, de não sei quantos metros lá, para ter o Anhanguera na Paulista, para ter essas figuras, eu acho que é para que eles sejam constantemente objetos de intervenções que venham a contestar aquela memória heróica e
brava e conquistadora que o monumento representa, né? Porque muitas pessoas, quando você fala assim, tem que demolir, acabar com o Borba Gato, aí a pessoa fala assim, não, as pessoas têm direito à história, a conhecimento. Conhecimento e história é livro, é tradição oral, é aula, é estudo, é internet, é um monte de coisa. Monumento público é homenagem, né? São os ídolos que a gente constrói, são as memórias que a gente quer preservar. E, como eu disse, eu não quero acabar com essas memórias, mas eu acho que várias intervenções feitas no sentido de problematizar e de trazer uma contranarrativa em relação a esses monumentos, aí sim você tem uma função pedagógica desses monumentos, porque no momento em que você vai lá e, como outras intervenções foram feitas em todos esses monumentos, no Anhanguera, no Borba Gato, em outros bandeirantes, no monumento das bandeiras, quando aquele MIA, né, o Massive Illegal Arts, vai e picha o monumento das bandeiras de sangue, e aquilo, eu acho que nesse momento, a partir da discussão pública gerada pela intervenção, aí sim esse monumento tem uma função social, coletiva, de história, de memória. Então, eu não sou contra em si aos monumentos e nem sequer contra as placas, mas eu acho que essas placas de nomes de lugares, elas têm que ser constantemente problematizadas, elas têm que ser constantemente alvo de intervenções que podem ser, como você estava levantando na sua pesquisa, realidade aumentada, sabe? Você pode fazer uma realidade aumentada de um monumento explodindo, pegando fogo, ou de um vídeo que mostre a realidade daquilo, ou uma intervenção digital, ou uma intervenção também com tinta, ou com o que quer que seja, né? Tipo performance, instalação. Cauê, Diga. desculpa, é que assim, tem uma coisa que também me chamou a atenção, eu queria aproveitar o gancho aqui. Tem um capítulo que você aborda o erro como método, Sim. né? E você até usa uma citação, os erros de um homem são condizentes ao tipo de pessoa que ele é. Observe os erros e você conhecerá o homem. É do Sim. Confúcio, né? Uhum. E daí a questão é, o que deu errado na sua pesquisa e como que você ressignificou esse erro? Ou esses erros? Como que você usou esse método do erro? Esse método, ele tem uma dupla acepção, né? Ele tanto diz respeito à errância, que é o ato de caminhar sem um destino específico, que é um método de investigação dos situacionistas, né? Eu uso muito esse elogio aos errantes da Paola Berenstein-Jacques, que é da UFBA, da arquitetura, né, da Faculdade de Arquitetura da Federal da Bahia, e sobre o erro, a errância, como uma busca pela alteridade, a busca pelo outro. Então, uma das coisas que eu digo é que eu conversei nesse processo todo da rua e depois da pesquisa acadêmica, eu conversei na intervenção urbana com pessoas que eu nunca conversaria, entendeu? Com o que seriam hoje bolsominions, que na época nem eram e tal.
mas com policiais, com fascistoides, com pessoas contrárias, e conversei de uma maneira franca, aberta, e também com pessoas que não eram fascistoides, mas que não entendiam a minha motivação, ou não entendiam o que eu estava fazendo e por quê. E muitas vezes eu tive conversas que me enriqueceram muito. Então, para responder uma das questões é essa. Eu acho que uma das coisas que mais me enriqueceu na minha trajetória de intervenção urbana foi esse encontro com as pessoas que eu não conhecia, com os desconhecidos da rua. Isso, com certeza, me trouxe vivências enormes de refletir sobre o próprio trabalho, como o caso daquela pessoa que reclamava que eu estava colando um lambe, e ele ia e voltava descarregando coisas ali na frente da loja dele, e falava, você ainda está aí, ainda está colando. Eu falei, não, eu estou aqui porque eu quero te ouvir, eu quero entender por que você acha que eu não posso colar um poema com um lambe que eu escrevi, que eu estou gastando meu dinheiro para vir aqui fazer isso aqui. Por que eu não posso fazer isso? E daí ele falou, se você quisesse distribuir poesia para os outros, você publicava um livro e distribuía. Aí eu falei, eu estou dando uma palavra de cada vez, uma página de cada vez. Aí ele deu uma risadinha, e daí nisso quebrou a atmosfera de tensão. E isso foi uma coisa que marcou muito profundamente a minha experiência. A outra, em termos de erros, de procedimentos, nossa, vários, assim, no processo do design editorial, porque eu acho que uma parte da questão foi, quando eu comecei a fazer intervenção na rua, eu não era um especialista em intervenção na rua. Eu fazia mestrado em literatura, eu tinha me formado em ciência política na faculdade, eu pesquisava a representação da ditadura militar na obra Valovara, no romance do Osman Lins. Então, a minha área era outra inicialmente. Quando eu fui para a rua, trabalhando com haikais, trabalhando com poesia curta e poesia concreta, junto com intervenção urbana, foi um aprendizado. Quando eu resolvi traduzir isso para livro de artista, também foi um outro aprendizado. Eu também não era um especialista em livro de artista e nem em design editorial. Eu tive que aprender as ferramentas digitais, as ferramentas analógicas, as ferramentas de encadernação, descobrir a relação, por exemplo, quando você tem um poema escrito na rua, esse poema está em relação com o todo da rua, né? Cada poema é como uma estrofe de um poema inteiro, que é o espaço público como um todo. Mas quando você coloca no livro, esse livro ele se torna um objeto em si, como se ele fosse destacado do mundo, assim, como se ele tivesse a parte da realidade, né? Tipo, como se ele existisse por si só. Então, você tem uma seleção e você tem uma relação que é uma relação par a par. Então, quando você coloca, por exemplo, uma página do lado da outra, o poema muda o sentido do poema que está na outra página. Eles se relacionam. E com o passar das páginas, com o códice, com o formato sequencial das páginas, você tem uma narrativa que se constrói a partir, mesmo num livro de poesia, você constrói uma espécie de narrativa a partir da sequência dos poemas, né? Uma linha de temas, de assuntos ou de emoções, né? Também se assemelha a montagem de um filme. Então, foi uma pesquisa que me trouxe uma série de metáforas, uma série de questões. Esse livro aqui é o livro
Atenção, Isso Pode Ser um Poema, do Coletivo Transverso. Ele também foi realizado, eu sou um dos organizadores, junto com as minhas parceiras do Coletivo Transverso, a Patrícia Bagniewski, Patrícia Del Rey e a Rebeca Damian. A gente organizou esse livro com o que era, naquela época, 7 anos de produção de rua, né? E ele também está disponível para ser baixado online gratuitamente, o PDF, na página do Coletivo Transverso. É também um open source, assim, tipo, ele também está livre para ser acessado. Nossa, produzir um livro, tipo, tiragem de 2.000 exemplares, e passei 2 noites dormindo em cima da gráfica, tipo, literalmente num quartinho em cima das máquinas de impressão. Isso daí para uma produção em escala, né? Então, isso foi um outro tesão de estar lá ouvindo a máquina e de estar pensando, tipo, fazendo prova de cor, aprovando as impressões e refletindo o design desse livro e trabalhando coletivamente e abrindo mão de vaidades e pensando como resolver. Esse livro ele traz dentro dele um stencil feito com a máquina de corte, como um convite para você vir para a rua e intervir também, que é uma outra maneira de tentar lidar com esse livro, que é um livro de fotos, mas que é também um livro de textos acadêmicos ou teóricos, porque tem 2 pesquisadores que fizeram mestrado sobre o trabalho do Coletivo Transverso, que é a Larissa Alberti, e 2 professoras que também pesquisaram, que também são parceiras e também escreveram criticamente sobre o trabalho do Coletivo Transverso. Então, tem esse formato híbrido, que muitas vezes, tipo, isso aqui pode não ser um livro de artista, nesse sentido de uma experimentação material, mas eu acho que ele tem um ponto de conexão, porque ele lida com esse hibridismo, né? Então ele tem um stencil que é um convite para você ir para a rua, para você fazer parte do coletivo, para você fazer parte do espaço público. Ele tem esses textos críticos, o Transversão, do Baixo Ribeiro, Coletivo Transverso, A Cidade como Espaço Destinado à Poesia, da Larissa Alberti, Notas Urbanas, da Karina Dias, e o Jogo de Intervenções Poéticas, do Fernando Franciose. Cauê, desculpa te Diga. interromper, só uma dúvida. A sua tese também é legal lembrar, né, que a sua tese está disponível para download, né, no site da biblioteca, né, da ECA. E eu queria fazer uma pergunta, desculpa te interromper, mas que... Fica à vontade. No seu trabalho você fala muito de experiências onde você foi fazer uma intervenção urbana e as pessoas diziam que se você fizesse um grafite, tudo bem, mas se fosse para pichar, não podia. Uhum. E eu achei interessante que você coloca, né, a questão do entendimento da pichação como uma necessidade de interpretar aqueles códigos específicos, né? E daí, queria que você falasse um pouco, né, desse hibridismo, né, dessa junção pichação e grafismo, e dessas diferenças ou pontos de intersecção e desses códigos que você falou que são necessários para a gente entender o que é uma pichação. Sim. Esse termo pichação é um termo brasileiro, né? Em inglês, eles chamam de graffiti a escrita e o desenho, né? O bombe que eles usam lá, que são essas letras gordinhas, coloridas. Em Pompeia, também se usava a palavra grafite para os escritos, e eles escreviam. Eu acho que no Brasil, uma das funções de distinguir entre pichação e grafite
um objetivo de culpabilizar, penalizar, punir e perseguir os já perseguidos. Porque a pichação nesse formato feio, que não diz nada, que é o que dizem sobre a pichação de origem popular, de origem periférica, de uma juventude que se expõe ao risco, é uma forma de culpabilizar de novo essas mesmas pessoas que são aqueles que são perseguidos e historicamente vilipendiados pelo Estado sistematicamente, né? Então, o que é grafite? Tipo, eu estava escrevendo na rua uma vez, fazendo o que eu chamaria de pichação, não era uma tag, eu estava escrevendo um poema à mão livre, isso para mim é picho, né? É pichação. E o cara falou assim, legal, mas pô, por que você não faz isso na delegacia, só para contextualizar, o escrivão lá falou assim, pô, mas por que você não faz um desenho, uma coisa colorida e tal? Enfim, eu só tive essa oportunidade de ser confrontado dessa maneira porque eu sou branco, porque eu tenho um privilégio de ter nascido numa classe média que me deu a oportunidade de estudar em colégios particulares para conseguir me qualificar para entrar numa faculdade pública gratuita, bancada pelo Estado. Tipo, eu só consegui estar nessa esfera de legitimação do discurso porque a nossa sociedade é profundamente desigual. Então, eu me sinto na obrigação moral ali, política, de também questionar e educar, na medida do possível, o policial que me confronta, o delegado lá, porque eu estava escrevendo só poesia delegado, né, nessa contextualização ali na rua. E o cara falava assim, mas fala para ele o que você escreveu. Aí eu falei, é só poesia. Não, a parte do delegado, eu falei, é só poesia. Ele, não, mas o que você estava dito lá mais? Eu falei, não, é só poesia. Enfim, tem essa questão de que a pichação, ela é, do ponto de vista do dano à propriedade, ao muro cinza lá, você escrever um nome e desenhar a Barbie colorida lá, do ponto de vista do que você está materialmente, do que você está fazendo, você está adicionando tinta naquela parede. Então não tem nenhuma diferença em termos de vandalismo, em termos de dano ao patrimônio, você pintar de cinza, pintar de branco, pintar de poema ou fazer um desenho figurativo, colorido, tipo Romero Brito, sei lá. Então, o que difere é o que as pessoas acham que é bonito, ou o que as pessoas acham que é feio, ou uma motivação que está, muitas vezes, na questão do picho mesmo, que é um desejo de contestar, de reivindicar, de demonstrar raiva também, inconformidade, de trazer essa expressão. Agora, por que tipo, um outdoor de 20 metros é menos agressivo, ou seria menos agressivo do que uma pichação de 50 centímetros e tal? Então, quando dizem que é vandalismo, é baseado num princípio estético, e os princípios estéticos eles mudam de acordo com o tempo e com a história, né? Eu trouxe aqui para você especificamente essa citação do Renato Franco: a memória social não pode jamais deixar de reconhecer as catástrofes políticas, os assassinatos coletivos, o massacre dos humilhados e ofendidos, a barbárie e a tortura sórdida contra vítimas indefesas. Ela é o único instrumento para sabermos do que nossos antepassados foram capazes. Então, quando o Bolsonaro defendia e defende a tortura, e as pessoas falam assim, não, mas ele tá brincando, mas é o jeitão dele, mas ele é o tiozão da padaria, ele não tá falando de verdade. Ele tá falando de verdade, e as pessoas fizeram isso de verdade, e ele tá falando sobre dores de pessoas que morreram e foram torturadas na vida real, e tiveram seus pais, seus avós, seus tataravós escravizados, e essas pessoas estão
essas pessoas existem e essas violências existem. Então, a reação do muro é muito, ou da vidraça quebrada lá, tem gente que se indigna que assassinaram o João no Carrefour, e tantos Joões foram assassinados no Carrefour e na rua diariamente no Brasil, e daí reclamam da vidraça quebrada, tipo, você é a favor da vidraça quebrada, então, não, mas assim, quando você fala assim, não, mas não é essa a questão é que não é proporcional, entendeu? Tipo, não é os dois lados estão errados, a questão é, existe uma violência estrutural, institucional, sistemática, e existe uma tentativa de dizer que isso não está certo, que essa violência não está certa, e essa tentativa ela é feita por pessoas que não têm acesso ao Jornal Nacional, são feitas por pessoas que não têm acesso a um decreto de lei, são feitas por pessoas que não têm acesso a milhões de publicidade e de organização. Então, ela surge da maneira que ela surge. E daí tem esse outro poema do Mário Lago que diz: enquanto o povo sofrer, enquanto tiver fome e sede, enquanto não tiver direito e liberdade, os muros amanhecerão contando histórias. Esse poema é o povo escreve a história nas paredes, e você vê que ele é de 1948, e ele está falando sobre uma questão de um processo da fundação da Petrobras, e você vê que como isso é antigo, né? Tipo, muita gente coloca o início da pichação no Brasil nos anos 60, 70, 80, tipo, no início de uma luta política contra a ditadura e também algumas pichações espontâneas, autônomas, mas é isso, vem desde a Grécia, vem das cavernas, vem de sempre que houve pessoas e muros. Os muros contaram as histórias dessas pessoas, porque muitas vezes as pessoas não tinham papel e não tinham caneta. Então, eu acho que nesse sentido, eu não queria interromper, mas pode eu vou falar. interromper antes de você terminar a sua frase, porque a gente já chegou às 9 horas da noite, quer dizer, nosso tempo não teve perguntas no YouTube, mas teve muitos elogios. O pessoal vibrando, mas pergunta não teve. Então, de repente, não sei se vocês querem encerrar. Te interrompi um pouco por isso, porque está difícil de interromper, viu, Cauê? Tá bom. Bom, eu queria de novo só agradecer essa oportunidade de falar do trabalho, de compartilhar essa pesquisa, de me colocar à disposição também para quem assistir isso depois, no futuro, para quem tiver dúvida. O Coletivo Transverso é um coletivo atuante, a gente tem o Instagram, tem outras redes sociais, tem o YouTube, você pode procurar, baixar e entrar em contato para, caso haja alguma dúvida ou algum desejo de fazer enfim, ter uma dúvida ou um comentário ou uma vontade de saber dicas sobre como se relacionar com a polícia ou como se relacionar com as pessoas na rua, etc. E agradecer de novo e, bom, um abraço, obrigado.